Olá, quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live especial. Vamos esperar a nossa convidada chegar, a psicóloga Juliana. Vamos falar um pouquinho de violência nas relações familiares e contra a mulher. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando para a nossa live. Bem-vindos, quem está chegando. Hoje, excepcionalmente hoje, estamos fazendo a live somente pelo Instagram no Relacionamento Abusivo PC. Depois vou tentar salvar e colocar lá no canal do YouTube esta live especial de hoje. Estou à disposição aqui, eu e a Juliana, para responder as dúvidas de vocês. É só escrevendo no chat aí que eu vou marcando aí as perguntinhas para a gente poder responder, combinado? A Juliana já entrou aqui. Agora sim. Boa noite. Boa noite a todos. Então, estamos aqui, né, sobre o relacionamento abusivo, certo, Paula? Certíssimo, muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Paula. Então, temos aqui muitas informações, né? Sim. Juliana, se apresenta aqui para o pessoal aqui do Relacionamento Abusivo PC. Fala um pouquinho da sua trajetória. Claro, eu sou psicóloga e sou especialista em saúde. Atuei bastante com crianças e adolescentes vítimas do relacionamento abusivo, né? Então, a gente vai abordar nesse contexto aqui dessa live essa informação sobre relacionamento abusivos nas famílias e, né, contra a mulher, mas também não esquecendo das crianças, a família como um todo sofrendo aí uma questão, né? Exatamente. Uhum. Tá, Bom, então traz conteúdo aí. Que conteúdo que você trouxe pra gente aí? Vamos aí que eu sei que você trouxe um monte de coisa importante aí pra gente. certo. Eu fiz a minha monografia, no caso da criança vítima de violência emocional e física, seja física ou sexual. No caso que a gente pensa em violência contra a criança ou contra as mulheres, a primeira situação que passa pela nossa mente é a violência mais física ou mesmo sexual, que realmente são bem graves, enfim. Mas nós não podemos deixar de pensar na violência emocional, né? E que, na verdade, começa, os estudos mostram para nós, que começa por esse caminho, pela violência emocional e psicológica, que significa denegrir a imagem do outro, né? Então, questões relacionadas com autoestima, fragilidade emocional. Então, a pessoa fica realmente adoecida porque ela fica se sentindo assim muito mal naquele contexto, né, naquela família, e aí ela fica realmente naquele papel de vítima, né? Na questão da vítima. Então, esse conceito de vítima, do agressor, como que se forma esse caráter abusivo, né? Então, as questões psicológicas envolvidas, questões sociais, questões da personalidade, se é um transtorno de personalidade ou não, né? Então, os atendimentos realmente giram em torno disso, né? De uma reestruturação para poder existir uma melhora, né? Uma melhora, vamos dizer, ali, né, que é uma retomada. Nem sempre, assim, não se pode garantir que será possível essa retomada, né? A tentativa do psicólogo é realmente trabalhar com a família, trabalhar com as vítimas e também com o agressor ou agressora para que exista uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento aí na situação, né, da família.
E daí, por exemplo, no caso da criança, existem os serviços especializados, né, para que exista o acompanhamento psicológico dessa criança. E nos casos mais graves, se não é possível que ela seja encaminhada para a casa de um familiar, né, que essa é a primeira opção, ela vai para casa, fica num SAICA, né, um serviço de acolhimento, até conseguir a adoção ou reestruturar o vínculo com a família de origem, né? Sendo que são feitas, sim, várias tentativas para a reestruturação do vínculo com essa família de origem. Apenas se não é possível, né? Aí sim a opção é que exista a inserção dela em um outro lar, né? Onde ela possa se desenvolver. A questão com a mulher, ela também segue mais ou menos a mesma disposição, porém, no momento, pelo que eu tenho de informação, existem poucas vagas, né, nos serviços de acolhimento para mulheres e também com os filhos, né? Se estão em idade escolar, elas ficam em sigilo naquele local. Então, isso também é importante comentar, né? Passam, sim, por atendimento psicológico para reestruturar a autoestima. E não somente isso, mas também é um atendimento integrado, né? Integrado com assistência social, para que ela possa se fortalecer socialmente no mundo do trabalho, né? Então, a história fica bem parecida, assim, as histórias são individuais, mas quando existe uma questão social impulsionada, né, ou prejudicada, vamos dizer, pelo fato da família ter tido filhos, no caso, a mulher saiu do trabalho para ficar com essas crianças, né? Então, e ela se vê um pouco sem ter o que fazer, ela fica muito comprometida ali naquela relação, né? Então, o agressor, ele tem sim um pensamento, vamos dizer, de que ele é o provedor ali, que aquela mulher depende dele para viver. Então, é uma questão assim, que ele pensa que ele coisifica, né? Ele acha que aquela mulher é uma propriedade, né? É uma coisa. E daí já é uma violência. E pode aumentar o grau, sim, de acordo com a perversidade que exista na relação, né? Essa questão da perversidade. E, enfim, um trabalho de conscientização, um trabalho de roda de conversa, isso é uma parte do processo, né? Atendimento individual, em alguns casos também. Então, é isso. Eu também, enfim, pesquisei essa questão no caso da relação das mães com os filhos, que seriam, vamos dizer, mães violentas, de alguma forma, né? Na infância dessas crianças, e até na verdade, se não existe uma mudança na postura, isso continua, se perpetua. Então, essa mãe, ela teve um aprendizado na própria história dela, ela vivia daquela forma e foi sendo perpetuado, né, o problema. O problema se mantinha. Então, também é importante para pensar por que esses problemas se mantêm, né? O que mantém o problema? Porque não existe, assim, uma quebra do padrão, né? E aí as histórias, elas acabam tendo desfechos, sim, né? Tem desfechos, assim,
de reconciliação, ok, para mudar totalmente a forma de se relacionar, né? E tem alguns outros desfechos que, pelo agressor ter características disfuncionais, agressivas, ele acaba tendo outros problemas, né? Então, já acompanhei também casos que a pessoa se desvinculou da família, foi para outro estado, ou mesmo caso de prisão, né? E aí a pessoa se isolou daquele. O problema foi solucionado porque a pessoa não está mais ali, né? Agora, esses são os casos mais graves e tem aqueles casos que a gente pode comentar, que é uma violência velada da mulher que se sente oprimida no lar, enfim, né? E não tem uma certa força psicológica para sair desse papel aí da pessoa agredida, né? Juliana, o que é importante, né, é que eu trabalho muito isso com pacientes, tudo, que eu atendo bastante gente de relacionamentos abusivos, inclusive de relacionamento abusivo familiar, né? Porque eu acho que É, a parte mais difícil da pessoa aceitar, quando vai para a terapia lá, vem aquele sentimento de culpa, de como que eu tô achando que os meus pais são abusadores, são tóxicos, né? Já vem aquele sentimento de culpa. Porque é lógico, né? A gente imagina, quando você fala de família, você imagina lá que os pais estão lá para trazer amor, afeto, ternura, carinho, ter aquele acolhimento. Mas só que, infelizmente, não é sempre isso que acontece, né? E aí, se deparar e aceitar que a família é tóxica é até libertador para a própria vítima, né? sim. Seriam aqueles passos iniciais da consciência, né, de elaborar o que está acontecendo, aceitar a situação difícil para depois tomar medidas de mudança. Eu me lembro muito bem também de uma mãe que eu atendi que era agressiva com o filho e aí com o trabalho ela foi parando de ser agressiva fisicamente. Mas aí ela achava que, por exemplo, fechar a criança no quarto, como se fosse um castigo, isso foi na época da quarentena, isso não era abusivo, mas ela deixava por muitas horas, Nossa. por um dia inteiro às vezes, né? E só colocava comida e ficava algo muito desumanizado. Então, não era adequado também. Então, aí foi começando a trabalhar essa questão também de, de mudança do comportamento dela ver outras possibilidades na relação, como ela poderia ter uma relação mais saudável com o filho, né? E é uma desconstrução, no caso, né? Dessa personalidade mais narcisista, violenta, para um novo olhar, né? Um novo modo de agir, principalmente. Quando eles vão se sentindo mais capazes de não ser violentos, né? Que eles observam que as coisas acabam melhorando para eles e para o entorno, eles tendem a ficar mais humanizados, mais educados nessa parte emocional, né? Uma educação emocional também. Lidar com a raiva, principalmente, né? Então, também trabalho de forma lúdica, quando envolve crianças, através de filmes, jogos. Tem um baralho também que eu utilizo, enfim. São coisas assim que os recursos, né, para educar os pais, né, na verdade. Porque aquela tendência de realmente concentrar o problema na criança, né, é um diálogo bem comum, né, uma frase feita, vamos dizer, né, que a criança é o problema, enfim. E sim, tem as questões de personalidade da criança, do temperamento, umas dificuldades assim bem, alguns bem difíceis. E além de difíceis, né, o caso do TOD também, né, do transtorno positivo
desafiador, que aí também envolve apenas a família em si, mas também a própria escola, né, que acaba fazendo, vamos dizer, reclamações ali, e a gente acaba tendo que também intervir aí no cenário, com as escolas, além da família, né? Uma coisa importante, assim, quando eu atendo famílias, tudo, porque eu sou da linha sistêmica, né? E aí a gente tem aquele lado que a gente chama na sistêmica de paciente identificado, né? Então vem a família trazer, vem lá, porque tem o fulaninho lá, o meu filho, o adolescente, o rebelde da casa, tudo. E aí vem com uma bagagem muito forte em cima daquela pessoa, né? E aí na terapia familiar você vai descobrindo que coitado lá, às vezes, muitas vezes é só uma vítima de todo aquele contexto, né? Porque os pais estão sendo abusivos, negligenciados, né? De várias maneiras, inclusive através também da superproteção, né? Porque às vezes a gente acha assim, tá, que não dá bola lá, nada, em tudo, pode ser também abusivo. Mas a superproteção exacerbada também não deixa de ser abusivo e que prejudica a vida de um adolescente, de uma criança. Sim, a superproteção de fato, né? Ou vai por um lado, né? Então, o caminho do meio, o equilíbrio, trazer essa família para reflexão realmente, né? Do que é ser agressivo, né? Então, também começar a conceitualizar, como você disse, que muitas têm esse pensamento de que não estou sendo abusivo, estou protegendo, mas acaba sendo um abuso, porque causa malefício, a criança não sabe se defender sozinha, né? E além disso, ela fica acuada também, né? Porque acaba sendo assim uma forma do pai conseguir que a criança ou se comporte, ou não faça o que ele acha que é perigoso, assim, a criança fica acuada e dependendo da personalidade, do temperamento dessa criança, ela vai ficar muito refém, né, ali. Não vai ter iniciativa para realizar as coisas, se expressar, né? Então, também isso é observado, né? Então, diminuir esse grau aí de rigidez, né, desses pais, que sejam superprotetores, né? Fazer também nessa parte da linha sistêmica tem a questão do genograma, que ajuda bastante, né? Como reflexão ali, de possíveis causas ou repetições ali que aconteçam, né? Daquela mãe ou pai que está sendo abusivo, como que foi o aprendizado dele, por que essas reações, né, tão disfuncionais. Então, a questão desse ambiente inicial, infantil, onde viveu, como foi lidando com os afetos, como foi construindo essa posição no mundo, enfim, né? E eu acho que a sistêmica também dá bastante recurso para entender, né, a família em si, principalmente, né? E aí a escola também é um fator de apoio quando ela pode ser contactada, enfim, para ser uma forma de ter mais uma voz ali, né? Porque essa questão com os pais, ou um dos pais, ou o pai ou a mãe, enfim, ela traz muita, assim, da parte do psicólogo, bastante desafio na parte da comunicação, né? No começo, aquela resistência, né? Claro, de forma geral, Uhum. de achar que não é o problema, que é sim uma defesa. O cuidado do manejo, porque nós sabemos que os pacientes, né, têm essa questão de não gostar de ser apontados como equivocados, né? E, enfim, e aí a comunicação, uma comunicação assertiva, né, para que eles possam mudar, né, e melhorar, né?
colocar essa mentalidade de evoluir mesmo, né? Ok, não é porque isso aconteceu que você acha que você é assim, que você está fadado, condenado, vamos dizer, a continuar assim eternamente, né? Então, criar possibilidades aí de mudança nas relações, né? E na própria relação da pessoa consigo mesma, né? Também é bem importante. Você sabe que, olha, mais de 90% das pessoas que eu atendo, que vêm de relações abusivas, o lar foi totalmente lá atrás conturbado, disfuncional, né? E como que isso impacta para uma vida inteira, né? Aí às vezes fala, mas eu sofri lá no passado tudo, então, e aí eu vou ser infeliz pro resto da vida. Não, se você reconheceu isso, já é um grande passo. A gente não tem como mudar o passado, mas de você reconhecer isso e mudar o seu presente, né? Faz toda a diferença. Aceitar isso, né? E nunca se culpar pelos pais abusivos que você teve. Sim, os pais foram abusivos. Eu tenho uma paciente ainda está comigo, no caso, ela sofria abuso por parte da mãe, principalmente, que também era violenta com o irmão dela. No caso, ela já é, assim, atualmente ela tem uns 46, 47 anos. Então, mas como você disse, né, a marca que isso causa, né? Uhum. E assim, ela conseguiu superar, né? Ela não é abusiva e é uma educação. Também observo que muitos são do campo da educação, porque eu acho que é uma forma de reparar o problema, né? Que foi a ele. É recompensador para a história deles, para lidar com isso, né? E é isso, né? Nas próprias ou nas empresas, né? Então, ampliando um pouco as áreas, né? Onde estão as pessoas, enfim, né? Os grupos ali. Então, nas empresas, até um tempo eu fiquei trabalhando com empresas e observei, sim, essa questão da competição, do caráter competitivo, de alavancar postos, né? Subir na carreira, o quanto isso pode ser opressor no grupo, né? Para o que quer alavancar, oprimir os outros e ser abusivo, né? Relação chefe e subordinados também, alguns que são bastante abusivos, né? Então, é um leque amplo. Tá dando uma travadinha? Do psicólogo atuar, né? No caso das relações, né? Normalmente, quem vem para a clínica é a vítima. E travou, gente. Juliana, você está me ouvindo? Travou? Quer sair e entrar de novo?
A Juliana saiu, vamos ver se ela entra de novo aqui. Vamos ver se a Juliana entra, porque caiu aqui. Internet é assim, né, gente? Fazer o quê? Travou. A Juliana saiu, vamos ver se ela entra de novo. Nossa, gente, como é importante, como impacta a vida de uma pessoa, né? Quando sofre relações abusivas lá na infância já, e como que impacta para a vida inteira, né? É super importante a gente ter esse olhar, essa visão, né? Porque, ó, a Juliana vai voltar aqui. Agora foi. A internet é assim, né, Juliana? Que coisa. Né, então, mas Tá. eu estava falando da importância, né, de você perceber, e tudo bem, né, de não trazer essa culpa para você, de perceber que você viveu num lar disfuncional, né? Eu tenho uma paciente que ela veio queria terapia familiar, a família não quis de jeito nenhum, né, e ela foi firme, e ela falou, eu vou para terapia individual e ponto final, vocês não querem, o azar é de vocês. E como que ela mudando, como ela conseguiu mudar todo o sistema na casa dela. A maneira dela se posicionar, como foi mudando tudo, a maneira dos outros enxergar ela dentro de casa. Me travou de novo, gente? Voltou? Gravando, não sei, deve ser oscilação, porque esse horário tem oscilado muito no Instagram, acho que Muita gente. muitas lives, né? Agora a gente está aqui com um comentário da psicóloga Elisa. Ela Isso. fala, exatamente, nós somos a nossa história e se não temos nossas necessidades básicas atendidas, continuamos buscando, só que de forma disfuncional, né? Então, quer dizer, a pessoa não Exatamente. sabe, ou ela não sabe, ou até ela pode saber, mas na hora H, a raiva dela, o descontrole dela emocional é tão grande que ela, Uhum. vamos dizer, né, perde a cabeça, não consegue aplicar, né? Então, o processo terapêutico, às vezes acontece muito isso. Feita a psicoeducação, né? E aí a pessoa ela vai treinando, inclusive na sessão, roleplay, para ela, no caso da vítima, para aprender a ser mais assertiva e se posicionar, né? No caso do agressor, para ele se acalmar, enfim, né? Uhum. Relaxamento, enfim, comunicação assertiva. E no caso do agressor, por exemplo, essa pessoa que não tem sua necessidade básica atendida, ele se torna, né, ele vai solidificando na personalidade dele esse caráter assim mais agressivo, né? E também tem o aspecto cultural, porque na cultura tem muito essa questão de, vamos dizer, fomentar, validar o aspecto na questão do machismo, né, na questão do homem, principalmente, dele ser aquela potência, né, aquela mostrar força, não sair por baixo, né? Então essa questão cultural, né, que enfim, também é Machismo impregnado na sociedade, né? exato, né? Então, é também um fator que a gente acaba tendo que lidar na clínica, essa questão do Uhum. machismo. Sim, porque a cultura, ela influencia, né? Então, ele se sente bem reforçado o comportamento dele. Então, ele acha que não tem problema, que tá tudo bem assim, que não vai levar desaforo na cabeça dele. É a questão de que aquilo é assim, ele tem que ter esse jeito, né? Então, não, né? Então, essa forma de resolver, né? Que é
desagregadora, disfuncional, né, buscar uma mudança, né? Pode ser difícil, mas, né, pode existir sim um recomeço, né? A gente acredita sim na melhora do ser humano, né, da humanização, através da educação, dos esforços aí, né? Então, acho que é válido. E como é E importante a pessoa querer também, né, se reconstruir, né? Porque às vezes a pessoa mesmo ela não tem nem forças para isso, né? E ela é, conseguir identificar e conseguir se reconstruir é um passo maravilhoso. E você vê esse processo no consultório é maravilhoso. sim, a naturalização da violência também é uma forma, né? Então, pessoas de referência aí, inclusive no nosso cenário, vamos dizer que a gente estava falando anteriormente do ambiente corporativo, né? Uhum. Empresas específicas, inclusive, são conhecidas pela cultura agressiva, né? E quem não é daquele jeito é considerado como se fosse um fracote, entendeu? Que mariquinha, esse tipo de novo, inclusive pejorativo, né? Então a pessoa ela tem todo esse aprendizado, esse reforçamento, vamos dizer, no ambiente de trabalho. Chegando em casa, ele continua, né, na mesma filosofia, na mesma mentalidade. O que acontece? Ele, ou ela também, né, pode ser, não se autorregula, né? Também existe uma questão que no nosso ambiente familiar, que deveria ser o ambiente da confiança, a pessoa ela acaba, vamos dizer, descontando suas frustrações, raivas nas pessoas daquele ambiente, né? Então é difícil, né? Inclusive eu estava atendendo um casal com essa demanda e aí, inclusive de forma sistêmica, eu tive um atendimento que incluiu outras pessoas ali relacionadas com a família, né? E uma das pessoas, que era um modelo, uma referência positiva, falou assim: ah, mas por que você não bate alguém do seu tamanho, da sua idade, né? Como se fosse dizendo o tamanho da covardia que era aquela relação, né, de violência com a mulher. Então, também foi importante isso para o processo dele, para ele desconstruir e ver a importância. No mínimo, se sentir envergonhado pelo que estava fazendo, né? E, e aí entrar numa mudança efetiva, né? Ali nas relações, na forma de lidar no âmbito familiar, né? No caso dele, nem era somente familiar, mas Uhum. começando pela família, né? Tá, o que você falou aí tem muito que a Elisa escreveu aqui. O abusador também precisa ser tratado. E como estamos numa sociedade machista, muitas vezes ele acha que é um homem normal e não tem nada de natural. Exatamente isso, né, Juliana? Sim, sim, ele é a naturalização, né? Então ele acha que é natural, que é daquele jeito mesmo, ou que está fazendo muito drama. Então esses são os tipos de narrativa, de respostas, né? Que a gente acaba escutando no consultório. Ah, mas das pessoas que batem e que elas dizem, ah, mas eu apanhei a vida inteira na minha infância, né? Falam assim, e isso não me fez mal algum. Esse tipo de fala já é uma forma aí essencial para intervir, né? Que é ele acha que não teve consequência alguma toda a Uhum. violência que ele recebeu quando É, ele aí foi depois a gente ainda menino. escuta, né? A gente escuta, ah, mas ele é porque é o jeito dele, né? Ele é meio nervoso, o trabalho dele exige muito, e aí chega em casa e pode sair descontando em todo mundo, né? Então é isso. Agora, a pessoa que vive isso, que faz isso,
ela acaba também recebendo, né, vamos dizer, correções, né, na própria círculo de vida dela, né, como isso sendo inaceitável, né. Então, é mais uma forma e uma oportunidade para ele seguir um outro caminho. Normalmente, ele não consegue, ou ela, de forma espontânea, assim. Aí, no manejo, tem o treinamento das habilidades sociais, né? Que é justamente uma aprendizagem realmente de como se comunicar e lidar com as emoções, né? De forma assertiva. Então, aquela pessoa que se acha a dona da razão, o dono da razão, ele pode, e normalmente é assim, encontrar o ponto ali que ele tenha razão, né? E colocar aquilo em primeiro lugar. A partir dali, qual é a resposta que ele dá? Muito exagerada, violenta, disfuncional de forma geral, né? Apesar dele ter a razão. Então, ter a razão não é motivo ou justificativa para todos os tipos de abusos. Então, é assim também, né? É paradoxal a questão, né? A mente humana, ela realmente coloca muitos argumentos, né? De por que estou sendo assim. Então, trabalhar com isso, trabalhar também com a questão da autocompaixão, da bondade de forma geral, como disse, existe aquela questão da perversidade, né? Então, o outro sofrer, o prazer que algumas, né, sentem em ver o sofrimento de pessoas, enfim, se for crianças, são indefesas, relação marido e mulher também, né? Não dar oportunidade de defesa, de então trabalhar esse tema da perversidade também, né? Que é a escolha, né, naquela pergunta da psicologia que é bem famosa assim no nosso trabalho, né? O que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? Exatamente. E qual vai ser a minha resposta, né? Então, acho bem importante, de forma geral, como uma reflexão, cada um pensar isso, né? É isso. Ai, Juliana, muito obrigada, obrigada mesmo. Olha, é um assunto super importante e delicado, né, da gente falar, mas eu acho assim, eu tenho outro Instagram, o Paula Freitas Psicóloga, mas eu criei esse porque muitas pessoas vinham atrás de mim por causa de relacionamentos abusivos. Aí eu falei, eu não posso deixar essas pessoas que estão sofrendo tanto, que às vezes quer escutar uma palavra nossa, né, um conforto ali, né? E a pessoa perceber, não tô ficando maluca, não, né? Porque a pessoa muitas vezes duvida da própria sanidade mental dela. Sim, ela duvida porque ela, às vezes, quando é uma situação muito crônica, né? Então também é multifatorial a questão. Um começo de relação, que a pessoa já se posiciona desde o começo, sobre o que aceita, o que não aceita, né? Já vai entendendo ali quem é aquela pessoa, é um contexto. Agora, Uhum. o contexto mais difícil é a relação longa, né? A relação que já há muito tempo vive, as pessoas vivem daquele jeito e se tratam daquele jeito. Então, enfim, é uma questão que uma dor muito mais intensa, um comportamento assim muito viciado, um estilo de conduta bastante padronizado, um esquema rígido, né, que a pessoa tem ali. Na verdade, ela tem uma das causas é essa, né? O esquema de insegurança tão grande e de desamor, de desvalia, que ela precisa ter essa reação para
se sustentar, mostrar a força dela. E do outro lado, um esquema realmente de incapacidade, de achar que, de desesperança, de achar que não vai adiantar nada, um medo extremo por conta dos filhos, para onde vai, coisas desse tipo, né? Então, Ficar naquela zona de conforto, né? Tá ruim, mas vamos ficar ruim aqui mesmo, que é o território que eu conheço, né? E aí a pessoa ela vai perdendo toda a essência dela, vai se anulando totalmente dentro de uma relação, né? E aí prejudicando a família inteira. exato, vai prejudicando toda a família. Fica disfuncional, porque, inclusive, nas relações sociais com aquela família, os mais próximos sabem o que acontece, acabam se afastando, né? Porque é disfuncional, é desagradável. A pessoa fica sem apoio mesmo, sem apoio social do meio, né? E a vida vai ficando muito pequena, né? Fica pequena, fica uma questão excluída, aquelas pessoas, não se olha para aquilo, né? Fica um distanciamento mesmo, né? E isso também é abusivo, né? Porque, Com certeza. né, como sociedade, fechar os olhos ao tema acaba sendo abusivo, né? Não ver isso. Que mensagem que você tem para deixar aqui para gente, para as pessoas aí que sofrem com essas relações abusivas? Eu deixaria a mensagem da pessoa se fortalecer, pedir ajuda, que isso vai trazer o fortalecimento para a pessoa. E não o contrário, ela esperar uma melhora interna para depois ir melhorando. Não. Primeiro passo é realmente se comunicar, buscar ajuda, e nos locais, né, públicos, CAPs, UBSs, para ter um tratamento em rede, falar com psicólogos também, especialistas que podem apoiar nessa comunicação também, né? Porque realmente sozinho, muito fechado ali naquela situação, vai ser difícil ter virar a página, né? Ter um novo recomeço, né? Então a pessoa precisa se comunicar, isso como primeiro passo para poder, enfim, para poder vencer isso, né? Olhar para o passado e falar, eu vivi tudo isso e eu venci. Eu até já trabalhei com algumas psicólogas do Rio de Janeiro, de um projeto, né, que atendia voluntariamente pessoas em situação de violência. E a própria coordenadora do projeto, ela era uma pessoa que havia, sim, sofrido muita violência, e aí ela se formou em psicologia e começou a coordenar, né, esse projeto, e ajudava muitas pessoas, né, no momento, ela tinha até um espaço lá, recebia apoios para isso também, né, então, eu acho que esse é o caminho, falar a respeito, a pessoa que sofre violência, se comunicar, não deixar quieto. O fato de não falar é o fator que reforça o comportamento do agressor, porque ele vai ver a pessoa acuada, que não fala, então só perpetua, mantém o problema, né? Então, E como é importante, o que eu quero deixar de mensagem aqui é entender que relacionamento abusivo não é normal, não é o jeitinho dele, não é o jeitinho dela. Ah, porque você já sofreu tanto, ah, porque teve um dia do cão. Não, não é normal. A gente tem que parar de ficar achando que isso é tudo natural, ah, é por causa da sociedade que é assim. Não, não é normal. Enquanto a gente continuar aceitando isso, falando para todo mundo que é normal, menos a gente vai ter forças de sair dessas relações abusivas. E cada vez mais a gente vê casos de feminicídio aí, né? Porque as pessoas vão meio que banalizando tudo isso. a banalização e aí o ápice, né, da violência, que é o feminicídio de fato, porque além, né, inclusive já acompanhei alguns
casos, que é a questão da tortura, né, física, enfim, né, além da psicológica, que são os casos extremos, enfim, e que, enfim, é bem esse caso, de fato, precisa da intervenção, né, policial, enfim, o tratamento em rede. Então, a gente acaba atuando numa esfera antes disso, podemos apoiar no extremos, porém com apoio em rede, né? Sim, mas é uma barbárie. Com Certamente. certeza. Olha, eu quero te agradecer, Juliana. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, tudo no meu Instagram, para a gente falar desse assunto tão importante que cada vez mais a gente tem que sair falando para o mundo, né? Para os quatro Sim, cantos aí de como que existem sim relações abusivas e a gente tem que dar um basta nisso tudo. Quero agradecer também o pessoal da Turma NEP que está aqui, um monte de comentários. Gratidão por todos vocês. Tá? E para as pessoas também que estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, viu, Ju? muito obrigada. E agradeço a todos que estiveram aqui na live e boa noite a todos. Tá, eu vou tentar salvar essa live aqui, vou colocar lá no meu canal do YouTube para ficar lá garantida lá no Paula Freitas Psicóloga. Então, quem não é inscrito, se inscreva lá, que eu vou tentar salvar e colocar lá, que lá eu coloco todas as minhas lives. Tá bom? Muito Paula, obrigada. agradeço muito. A salva fica melhor ainda, porque quem não pôde ver já pode ver a gravação. Tá Isso. bom? Obrigada mesmo, viu, Ju? Um grande beijo para você, gente. Um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Paula, agradeço a todos. Boa noite.